Bem, você não pode ditar as regras em uma guerra que perdeu e nós perdemos essa guerra. Essa é apenas a realidade da situação. Os europeus já não veem mais um futuro para si mesmos. Nós perdemos, e isso tem consequências profundas. Isso significa que os Estados Unidos da América reconhecem que o mundo é multipolar. Num mundo multipolar, é preciso priorizar, pois não se pode estar em todos os lugares. Essa é a Ásia dos Estados Unidos da América, então ao focar lá, precisam tirar o foco de outro lugar e querem tirá-lo da Europa. A União Europeia já não atende aos interesses econômicos de seus Estados-membros. Ao se isolarem da Rússia, cada vez mais da China, afastando os indianos e agora também se colocando contra os americanos, eles estão se tornando um pouco um fardo para a União Europeia. Professor Glenn Dizon, da Noruega, é uma das vozes mais credíveis na Europa sobre o conflito Rússia-Ucrânia e defende mais verdade, transparência e racionalidade. Enquanto os líderes europeus continuam a tomar decisões que vão contra seus próprios interesses e prolongam uma guerra que já deveria ter terminado há muitos anos, veja este trecho de Kaja Kallas, vice-presidente da Comissão Europeia, que se orgulha de impedir países europeus de dialogar com a Rússia. Não posso dizer isso publicamente aqui, mas consegui convencer alguns países a não terem reuniões com Putin. Nós realmente precisamos entrar em contato com os países terceiros o tempo todo para explicar o que está em jogo. Às vezes eles ouvem, às vezes têm laços muito mais fortes com os russos. Não sei porquê, já que normalmente damos mais dinheiro para eles. Somos o maior parceiro comercial até agora, superando a Rússia. Mesmo assim, eles ainda acreditam. Como o professor Disson compartilha nesta postagem no X, quando seu principal diplomata não acredita na diplomacia, então a guerra é o resultado mais provável. Hoje debatemos como a decisão europeia de confiscar fundos russos pode prejudicar e até destruir a União Europeia. Por que Donald Trump está impaciente com a Europa, alterando a relação dos Estados Unidos da América, e por que alguns países europeus podem sair totalmente da União Europeia? Estamos em um momento crucial da história, e a conversa de hoje é uma das melhores discussões sobre a verdade do que está acontecendo na Ucrânia e o que isso significa para o futuro da Europa. Vamos começar, tudo bem? Bem, pessoal, é uma grande honra receber de volta ao estúdio o professor Glenn Dizon, da Noruega. Ele é um dos melhores especialistas na guerra entre Rússia e Ucrânia e em tudo sobre a Europa. Estamos falando com vocês em um momento crucial para a Europa, com a guerra na Ucrânia continuando. Acho que estamos chegando a um ponto de virada. Acho que uma questão ainda maior é a divisão entre Estados Unidos e Europa. Professor, bem-vindo ao estúdio. Estou animado para a conversa de hoje. Obrigado por me receber de volta. É ótimo estar aqui. Com certeza, professor Dizon. Você sabe, a Europa agora congelou os ativos russos e está discutindo usá-los como garantia para financiar a Ucrânia. O reembolso só ocorre se a Rússia perder. Do ponto de vista legal e geopolítico, a Europa cruzou um ponto sem volta aqui. Sim, eles já foram longe demais para pegar esse dinheiro. Eles não chegaram a um consenso interno e concordaram com um empréstimo de cerca de 90 bilhões garantido pelos Estados-membros. Muitos países europeus temem isso, especialmente a Bélgica, pois a Euroclear está lá. Então, se eles pegarem o dinheiro, eles serão responsabilizados. E como a Euroclear sugere a advogados da Bélgica que isso não é legal, então eles mesmos reconhecem que isso é ilegal. Você não pode simplesmente confiscar os fundos soberanos de outro Estado. Isso não faz sentido. Novamente, acho que deveria ser uma questão de bom senso. Quem acompanha a Europa percebe que a linguagem lá é sempre normativa. Isso é o certo a se fazer, é só isso. Os russos causaram danos na Ucrânia e agora devem pagar por isso novamente. Esses argumentos parecem bons, mas na prática, se todos agíssemos assim uns com os outros. Todos começam a confiscar ativos dos Estados Unidos da América no mundo para repatriação por causa dessas guerras, ou confiscar o dinheiro dos europeus, que às vezes também entram em guerra. O sistema financeiro internacional colapsou e por isso a União Europeia vai acabar se destruindo. Se continuar assim, estará se destruindo de outro jeito, pois agora intimida seus próprios membros. Quando congelaram esse dinheiro, os países da União Europeia votaram assim porque poderiam revisar a decisão a cada 6 meses. Se deveriam ou não manter as sanções agora, a União Europeia simplesmente disse: bem, temos poderes de emergência, não haverá mais votação agora. Ficará congelado indefinidamente até que todos concordem em liberar. Isso significa que esse roubo dos ativos da Rússia só pode ser desfeito se países como a Estônia concordarem com isso. Quero dizer, é algo absurdo e acho que o objetivo aqui é congelar e perpetuar a guerra. Eles afirmam que não devolverão o dinheiro à Rússia, mesmo com acordo de paz, conforme proposta recente apresentada. Isso não envolve devolver o dinheiro da Rússia. Acho que isso é muito destrutivo em sua essência. Sim, acho que sim.
O interessante é que, na mídia dos Estados Unidos da América, vemos primeiro manchetes sobre grande unidade vinda da Europa. Sabe, todo mundo congelou esses ativos e eles vão seguir em frente. Mas, de repente, houve uma grande movimentação da Bélgica que, obviamente, disse, espere um segundo, sabe, nós é que vamos arcar com isso. E, como você disse, isso certamente vai minar a credibilidade de toda a fundação, sabe, que a Europa representa e até mesmo dos Estados Unidos, nesse caso. E eu gostei do seu ponto, certo? Se não tivermos essas regras em vigor, então é só caos, não é? Não vivemos em uma sociedade funcional. O que isso revela sobre a Europa hoje? Isso realmente revela para nós o quão frágil é atualmente a União Europeia? Não, é muito fraca, e acho que isso é um dos motivos de ser tão irracional, além de todo o argumento dele sobre a irracionalidade. Então nós vamos recuperar esse dinheiro porque não vamos deixar nenhuma guerra terminar sem que os russos paguem reparações. Isso significa que eles devem entregar o dinheiro. Não se dita os termos de uma guerra perdida e nós perdemos. É apenas a realidade do assunto, mas a linguagem normativa continua, ou seja, não é o certo. Não é isso ou aquilo, mas ninguém se importa. Se você perdeu a guerra, você não pode ditar os termos. Então não há nada que faça sentido aqui, mas acho que você mencionou a fraqueza da União Europeia. Não é apenas internamente, pois os membros também estão em conflito entre si. Lembre-se quando os belgas disseram não podemos fazer isso porque destruiria um país imediatamente, surgiram manchetes no Político afirmando que a Bélgica é um dos ativos mais importantes de Putin. Fazemos isso uns com os outros, com países, políticos, jornalistas e acadêmicos. Quem não se alinha é simplesmente envergonhado e tentam humilhar, enfraquecer ou destruir essa pessoa. É bastante agressivo, mas acho que no fundo de tudo isso está o fato de que os europeus já não veem mais um futuro para si mesmos. É isso que ocorre no mundo multipolar, sabe? Se tivéssemos derrotado os russos, poderíamos ter formado um exército ucraniano de 100 mil homens como dissuasão e escudo contra a Rússia. Isso teria consolidado a presença americana na Europa. Poderíamos ter mantido a parceria Estados Unidos da América, Europa para os americanos. Quem seria o pacificador para evitar conflitos entre europeus? Isso também nos daria relevância futura. Mas nós não estamos vencendo, nós perdemos, e isso tem consequências profundas. Isso significa que os Estados Unidos da América reconhecem que o mundo é multipolar. No mundo multipolar, não dá para estar em todo lugar, é preciso priorizar. Essa é a Ásia dos Estados Unidos da América. Se você foca lá, precisa tirar o foco de outro lugar, e eles querem tirar da Europa. Não temos boas respostas agora. Agora a Rússia terá um lugar à mesa na Europa. Não podemos mais ignorar suas preocupações de segurança. Os americanos vão deixar a Europa em segundo plano, porque afinal eles querem tirar o foco da Europa, certo? Então eles vão ter que se retirar gradualmente. Eles também não querem participar da nova estratégia nacional de segurança. Eles deixam claro que não querem mais expansão da OTAN, o que faz sentido. Isso só aprofundaria o compromisso dos Estados Unidos com a Europa e aproximaria ainda mais a Rússia da China, e a China é o principal concorrente. Para os Estados Unidos da América, nada disso faz sentido. Para os Estados Unidos, faz sentido dizer, perdemos a guerra, vamos contar os prejuízos e entregar aos europeus. Mas a Europa ficará em situação ruim após essa guerra. Professor, o senhor pode nos dar uma atualização de onde estamos na guerra? Sabe, no momento desta gravação estamos a poucas semanas de 2026. Quero dizer, essa guerra claramente não começou há 3 anos. Quero dizer, esse conflito pode realmente, sabe, talvez sua origem e suas raízes remontem à queda da União Soviética. É meio que realmente onde o início de muitos desses problemas entre a Rússia e a Ucrânia começou. Mas certamente, sabe, acho que quase todo mundo, seja você a favor da Ucrânia ou da Rússia, todos estão chegando às mesmas conclusões. Mas o que acontece no campo de batalha agora? Você pode nos dar algumas atualizações e dizer onde estamos nessa fase atual da guerra? Sim, claro, se puder comentar rapidamente. Ele também mencionou ficar ao lado da Ucrânia, um termo carregado, porque as pessoas que seguiram certas políticas em nome de apoiar a Ucrânia são as mesmas que a destruíram. Para quem, como eu, alertou nos últimos 20 anos, não tentem levar a Ucrânia para a OTAN, ela será destruída. Isso foi apresentado como posição anti-ucraniana. Minhas recomendações de política teriam evitado a guerra e até a Crimeia continuaria ucraniana. E eu acho que sim, isso volta, como você disse, começando pelo fim. Quando a União Soviética colapsou e a Ucrânia se tornou um país independente, eles sempre tiveram uma divisão interna, porque sempre foram muito próximos da Rússia. Isso significa, mas isso é uma faca de 2 gumes. Para alguns, isso era uma ameaça à sua soberania, pois sempre tiveram essa grande sombra russa sobre eles. Para outros, isso significava que eram povos irmãos e deveriam se unir ao máximo.
sempre precisaram resolver a soberania e chegaram a um compromisso, leste e oeste da Ucrânia, desde que fossem independentes. Mas não podemos ser antirrussos. Isso não pode ser a base da nossa identidade nacional. E isso meio que funcionou por um tempo. Claro, a Ucrânia está dividida na Europa, sendo a linha de frente entre leste e oeste. Repartimos o continente após a Guerra Fria, quando a OTAN derrubou o governo lá em fevereiro de 2014 e então, no primeiro dia após o golpe, começou a sequestrar seus serviços de inteligência, a Ucrânia efetivamente se tornou um proxy em uma Europa redividida. E eu acho que foi aí que tudo isso começou. Enfim, de volta ao campo de batalha, a mídia tem sido desonesta, mostrando tudo pela ótica da guerra de manobra e focando só no mapa. Veja como o mapa quase não mudou para a Rússia, ou seja, não estamos vencendo. Eles pagam um preço alto e conquistam muito pouco território. Na realidade, esta é uma guerra de atrito em que o território vem no final. Eu também levanto a questão: por que os russos atacariam posições ucranianas fortemente fortificadas? Que é, você sabe, eles têm as trincheiras, estão bem treinados, bem armados, então você teria baixas massivas. Uma guerra de atrito é basicamente quem faz o outro lado sangrar até o fim antes. Assim você não desperdiça mão de obra nem equipamento, reconquistar território não é o foco, mas uma consequência. Então, o que você viu durante a guerra é que quase mês a mês as taxas de atrito favorecem cada vez mais a Rússia. Os ucranianos têm um enorme problema de mão de obra agora, estão perdendo muitos homens na linha de frente, eles não têm mais equipamento adequado. Os russos dominam agora com artilharia, drones, poder aéreo e bombas planadoras. Isso agora gera novos problemas. Ou seja, além da falta de pessoal, o moral está baixo, dificultando o recrutamento. Sim, eles podem adotar táticas de recrutamento mais brutais, mas isso só alimenta a dissidência na sociedade. E também, quando você força as pessoas para a linha de frente, bem, então você vai ter deserção em massa e a deserção está simplesmente explodindo. E isso tem consequências adicionais. Se as pessoas fogem do campo de batalha, os russos avançam facilmente, cercam e destroem grandes grupos de tropas. Então, uma vez que você tem um problema, tudo começa a desmoronar. E você vê isso com a força militar e econômica, mas também com o apoio internacional à medida que a Ucrânia está perdendo a guerra. Como eu disse antes, quem quer apostar no cavalo perdedor? Então, os americanos agora estão se retirando e estão se reposicionando como uma espécie de mediadores, tentando aproximar europeus, ucranianos e russos. Então, não, eu acho que tudo está desmoronando muito rapidamente. Acho difícil crer que essa guerra passe de 2026, mas posso estar errado, certo? Certo. Bem, eu acho que o interessante agora é que estamos começando a ver até alguns altos funcionários dos Estados Unidos, sabe, começarem a admitir a verdade, sabe? Na semana passada surgiu um vídeo que viralizou bastante e era da Amanda Sloat, que era diretora para a Europa. No governo Joe Biden, ela basicamente supervisionou a política externa na Europa durante a administração Biden e agora ela chegou à conclusão e admitiu isso em um podcast, basicamente dizendo que, na época, no início de 2022, nós realmente levantamos a ideia de que se a Ucrânia não entrasse na OTAN, poderíamos potencialmente evitar uma guerra por completo. No fim, optamos por incentivá-los a revidar. Quero dizer, olha, a questão da OTAN sempre foi difícil, sabe? Quero dizer, tivemos algumas conversas, até mesmo antes da guerra começar, sobre... E se a Ucrânia simplesmente disser para a Rússia, tudo bem, nós não entraremos na OTAN se isso parar a guerra, se isso parar a invasão. Nesse ponto pode ter funcionado, sabe? E existe essa questão, quase 3 anos depois, teria sido melhor fazer isso antes da guerra? Teria sido melhor fazer isso nas negociações de Istambul? Certamente teria evitado a destruição e a perda de vidas. Acho que a expansão da OTAN sempre foi o problema central nisso. Mas, sabe, nos últimos anos, qualquer um que dissesse isso era imediatamente descartado pela mídia ocidental, certo? Você seria rotulado como um apologista do Putin, sabe? Seria criticado por repetir o discurso do Kremlin e basicamente por fazer propaganda russa. Acho que isso está começando a se desfazer um pouco, até mesmo nos Estados Unidos, onde as pessoas finalmente estão despertando para a verdade dos erros que certamente fizemos a Ucrânia cometer e dos erros na nossa própria política externa? Acho que isso ocorre porque a guerra segue 2 caminhos, especialmente no campo de batalha. Também ocorre uma guerra de narrativas, já que nossos líderes políticos iniciaram um conflito. Uma guerra permanente, como disse Zelensky em março de 2022. Ou seja, há muitos no Ocidente, vários países ocidentais, que gostariam que isso fosse uma guerra longa. Ele destacou que isso ocorreria mesmo com a destruição da Ucrânia, pois os países ocidentais veem isso como chance de enfraquecer a Rússia usando os ucranianos.
Em entrevista com economistas, destacaram a importância da narrativa. Se quiser uma guerra longa com a Rússia, o que fazer? Primeiro, você sabota o acordo de paz em Istambul no início de 2022. E então, é claro, você não quer nenhum acordo diplomático. Europeus e americanos cortaram todos os laços diplomáticos e deixaram de dialogar com a Rússia, anunciou o chefe de política externa da União Europeia. Isso será resolvido no campo de batalha. Qual narrativa principal você precisa? Bem, você tem que dizer que isso foi não provocado. Isso estava no centro da nossa propaganda, porque uma vez que você aceita isso, que isso foi não provocado. Dizendo que isso é só oportunismo militar russo, como se um dia decidiram querer mais território. Nessas circunstâncias, não se pode fazer nenhum compromisso, pois qualquer acordo será apaziguamento. Isso só vai incentivar e recompensar os russos pela agressão. Então, a única coisa que podemos fazer é enviar o máximo de armas possível para aumentar o custo em relação aos benefícios que eles vão obter. Por isso, você só viu armas sendo enviadas sem diplomacia. Essa é uma conclusão lógica dessa narrativa de que não houve provocação, mas também, como você disse, essa narrativa não se baseia em nada. É ridículo, quero dizer, tivemos os principais líderes ocidentais durante toda a década de 90 reconhecendo que a expansão da OTAN seria vista como uma ameaça pela Rússia. Em 2008, ao prometermos a entrada na OTAN, o diretor da CIA, William Burns, disse que essa era a linha vermelha mais clara. Isso poderia causar guerra civil e intervenção russa direta. Angela Merkel dizia que tentar pôr a Ucrânia na OTAN seria visto como declaração de guerra, o que ela considerava absurdo. Nós sabíamos de tudo isso. É por isso que tivemos que censurar toda a dissidência, porque estávamos nos preparando para uma guerra longa. Quem dissesse que a expansão da OTAN é a origem do conflito apontaria para uma solução política. Isso não se encaixa na nossa narrativa de guerra longa. Então, isso é propaganda russa. Qualquer um que sugira que 20 ou que há corrupção lá também é propagandista russo. Não existe corrupção na Ucrânia. Você afirmou que britânicos e americanos sabotaram o acordo de paz de Istambul. Mais propaganda russa e, claro, a Ucrânia está perdendo. Bem, então você está minando o apoio público à guerra, então isso também é propaganda russa. As sanções não funcionam bem, isso é propaganda russa e você só tenta minar a confiança e apoio público. Você acha que o Nord Stream não foi a Rússia, mas sim os Estados Unidos e a Ucrânia? Tudo isso é mais propaganda russa, então toda dissidência, não importa o quão bem fundamentado seja o argumento, e agora nós sabemos de todas essas coisas. Mas uma após a outra, tudo o que foi censurado e difamado como propaganda russa, tudo isso foi provado ser verdade. Acredito que uma crise de legitimidade está se formando em todo o Ocidente político. Sobre as mentiras que contamos para manter essa guerra acontecendo, que ela vai durar muito tempo. Sim, com certeza. E acho que a verdade está começando a aparecer. E sabe, curioso o suficiente, a Bloomberg acabou de noticiar há algumas horas que o presidente francês Emmanuel Macron disse que a Europa vai ter que encontrar uma forma de se envolver diretamente com o líder russo enquanto os Estados Unidos da América avançam com as negociações de paz. Acho essa manchete interessante, pois surgiu poucas horas após a União Europeia não chegar a um acordo sobre o uso dos ativos russos congelados. Eles estão percebendo que vão ter que financiar a Ucrânia por conta própria e agora acho que perceberam que talvez, pela via diplomática, vão ter que encontrar uma maneira de trabalhar com a Rússia. E acho que essa provavelmente é uma conclusão lógica, porque geograficamente, obviamente, a Rússia não vai a lugar nenhum, ela sempre vai fazer fronteira com a Europa. Será sempre necessário achar uma forma de trabalhar com os russos, pois a convivência pacífica é essencial para o futuro. Mas é uma declaração ousada do presidente francês. Isso é algo que eu acho que mais líderes europeus vão ter que perceber e começar a reconhecer? Sim, acho que sim, pois este é o fim da linha. Como mencionei, perdemos isso. Mas não surpreende ser o Macron, já que após a invasão russa, ele foi o único líder europeu que tentou dialogar com Putin e buscar solução. Mas, novamente, ele foi fortemente envergonhado por políticos e pela mídia ocidental, pois o objetivo era isolar Putin, não dialogar com ele. Aliás, é isso que orgulha Kaja Kallas, chefe de política externa da União Europeia. Sabe, nós não conversamos com a Rússia porque, bem, o Putin é um criminoso de guerra, nós não conversamos com criminosos de guerra. Ela se orgulha de incentivar outros países a romperem a diplomacia. Você precisa entender isso. Está na cabeça dos líderes europeus e da nossa mídia. Isso era visto como sinal de moralidade e virtude, enquanto centenas de milhares de jovens morriam nas trincheiras e eles boicotavam a diplomacia. Eles evitaram dialogar com a Rússia, pois consideravam um ato de bondade, mas a postura europeia ficou muito constrangedora. Eles querem participar das negociações, mas recusam diálogo com a Rússia. Então, isso é uma contradição muito estranha. Você acaba nessa situação, que é pura comédia, que vem acontecendo nos últimos 4 anos. Eles fazem todas essas cúpulas de paz, onde se reúnem da Dinamarca à Arábia Saudita, mas não convidam os russos.
Eles só conversam sobre como a Rússia é má, enviar mais armas e como seria bom se o país se dividisse. É obsceno, e você percebe isso. Agora, europeus negociam com Zelensky e americanos em Berlim. Isso não são negociações. É só sentar à mesa com pessoas com quem já concordamos. Não faz sentido nenhum. Não foram os russos que romperam a diplomacia, mas sim europeus e americanos em 2022. Esses europeus podem ligar para Moscou a qualquer momento, como o presidente Putin deixou claro. Eles mantiveram a diplomacia. Se os europeus ligarem, por que falar com eles? É preciso corrigir isso. Mas nos afundamos tanto nessas falsas narrativas, todo esse ódio irracional contra os russos, há pouco espaço para manobras. Acho que é disso que Macron fala agora, buscando mais espaço para seguir nossos interesses, que não podem ser lutar uma guerra perdida. Professor, gostaria de abordar agora a relação entre Europa e Estados Unidos. Nos últimos meses, vimos os Estados Unidos, especialmente Donald Trump, realmente se afastando da Europa. Quero dizer, houve muitos relatos dizendo que essa parceria transatlântica, que durou por muitas e muitas décadas, realmente, após a Segunda Guerra Mundial, Europa e América sempre foram aliadas próximas. Em 2025, vimos uma fratura nesse relacionamento e um recuo dos Estados Unidos. Gostaria de saber sua opinião como europeu sobre os Estados Unidos, Donald Trump e a política externa americana. Você sabe como será o futuro da relação entre Europa e Estados Unidos? E, como europeu, qual o seu sentimento sobre isso? Acho que terá que ser transformado. Acredito que estamos indo para tensões maiores, talvez até conflitos entre Estados Unidos e Europa, embora não armados. Não precisa ser assim, mas acho que, se não mudarmos nossa relação e deixarmos o passado, teremos um casamento raivoso e abusivo. Precisamos de um divórcio amigável para sermos bons vizinhos. Digo isso porque a base do relacionamento mudou. Muitas pessoas querem atribuir tudo a Donald Trump. A guinada americana para a Ásia foi anunciada por Obama em 2016, ou talvez em 50, não sei. Não, enfim, eu esqueço a data exata, mas foi o presidente Obama quem anunciou isso em algum lugar. Você deve sair da Europa porque os Estados Unidos da América mudariam o foco para a Ásia. Eles reconhecem a ascensão da Ásia, o que é importante. Acho que você deve analisar como era o relacionamento antes. Por que havia solidariedade entre eles, com interesses nacionais tão alinhados? E por que isso mudou? Após a Segunda Guerra Mundial, o Ocidente político se uniu novamente, formando uma ordem mundial bipolar com dois centros de poder e ideologias opostas. Isso acabou formando a base da solidariedade ocidental, da oposição comum e da defesa contra o bloco soviético. E então, claro, isso foi bom para a unidade, pelo menos. Os europeus se beneficiaram muito. Os Estados Unidos da América fizeram acordos comerciais generosos, ajudaram a reconstruir a Europa e subsidiaram sua segurança. Depois, claro, veio a incerteza após o desaparecimento da União Soviética, ou seja, se não enfrentamos mais a ameaça soviética, o que deve nos unir? Então, criamos uma nova missão, basicamente, que é, hegemonia coletiva. Podemos ser o parceiro júnior dos Estados Unidos nesse momento unipolar, e essa era a ideia geral. Nesse sistema, os Estados Unidos continuariam comprometidos e investindo na segurança da Europa. E sim, então fazia sentido em grande parte. Agora, o momento unipolar, expandimos a OTAN porque precisávamos de um novo propósito, e isso era declarado oficialmente pela própria OTAN, não é teoria da conspiração. Precisamos de um novo propósito, expandir e ter missões fora, ou seja, intervencionismo. E isso se tornou a base da unidade no momento unipolar. Desculpe pela resposta longa, mas o meu ponto é, quando você chega a um mundo multipolar, o que acontece então? Agora, há muitos centros de poder. O que os Estados Unidos devem fazer? Com a ascensão da China e da Ásia como região principal, não é mais possível estar em todos os lugares. É preciso priorizar. Você quer priorizar as Américas, seu quintal, e observar a Ásia, onde está a China, mas a Europa já não é prioridade. Por que então ampliar ainda mais a OTAN? Não faz sentido. Isso só reforçaria o compromisso dos Estados Unidos da América com a Europa e afastaria os russos, aproximando-os dos chineses. Nada disso faz mais sentido. Acho que é o que se vê na nova estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos. Eles dizem que não haverá mais expansão da OTAN e evitam críticas aos russos, o que irritou os europeus. Pelo contrário, porém, os europeus foram muito repreendidos porque usaram a expressão apagamento civilizacional. A União Europeia está destruindo a Europa por vários motivos. A economia, a demografia, a reprodução de sua cultura e civilização. Mas isso faz sentido, claro, eles não precisam usar esses termos grosseiros, mas no geral, em um mundo multipolar, nossos interesses seguem caminhos diferentes.
A Europa deixou de ser prioridade, e a ideia de que Estados Unidos da América devem subsidiá-la enquanto a América luta para competir com a China não faz sentido. Por isso, agora vemos esses desdobramentos. A União Europeia, 3, Reino Unido, França e Alemanha começa a agir contra os interesses dos União Europeia A e a minar a posição americana. Enquanto isso, um relatório vazado dos Estados Unidos da América indica que eles gostariam de desmembrar a União Europeia. Cita aliados, Make America Great Again, como Áustria, Hungria, Itália e Polônia, dizendo que deveriam sair da União Europeia e serem estados soberanos. Isso também segue a estratégia de segurança nacional dos Estados Unidos da América, que planejam fomentar oposição na União Europeia. Porque, ao se opor à União Europeia, eles podem salvar a civilização europeia. Essa é a ideia geral. Então, estamos caminhando para um confronto, mas eu sempre ressalto que não precisamos entrar em confronto. Eu só acho que precisamos redefinir o relacionamento, porque ainda devemos ser parceiros. Temos muitos interesses e valores civilizacionais em comum, mas nos obrigar a ficar juntos é algo muito próximo. Não faz sentido porque nossos interesses nacionais estão se tornando muito divergentes. Acho que algo precisa ser feito para gerenciar esse relacionamento. Caso contrário, dois lados podem começar a se enfrentar, o que seria muito lamentável. Concordo totalmente. Obrigado pelos insights sobre a mentalidade europeia e o futuro. Você trouxe um ponto interessante. Quero dizer, países podem sair da União Europeia. Você acha possível que a União Europeia se dissolva no futuro? Você vê isso realmente acontecendo, a União Europeia se desfazendo e mais países tentando se tornar independentes? Não, essa é a minha suposição, basicamente. Bem, a União Europeia tinha um propósito, ela tem um objetivo. Há bons motivos para apoiar a União Europeia, um bloco geoeconômico. Ela une 27 Estados-membros pequenos e médios para fortalecer seu poder de barganha coletiva. Assim, ela pode ter muito peso em sua própria vizinhança. Ela pode tentar ter alguma paridade com os Estados Unidos da América, que tinha há 20 anos, mas não tem mais, e até mesmo ficar um pouco em pé de igualdade com os chineses. O ideal seria mais simetria nas relações. Essa é uma ideia geral, porém a União Europeia já não atende aos interesses econômicos de seus Estados-membros. De fato, ao se isolarem da Rússia, da China, e afastando os indianos e agora também se opondo aos americanos, eles estão se tornando um pouco um fardo para a União Europeia. Lembre-se, quando o chanceler alemão vai à China, ele busca negociar acordos. E então, claro, ele é seguido pela União Europeia, que ameaça a China com sanções e todas essas coisas. Então, a União Europeia deixou de ser benéfica e acho que esse é o problema. Ursula von der Leyen chama isso de Europa geopolítica, sugerindo que o novo objetivo da União Europeia é enfrentar ou equilibrar a Rússia. Se essa for a missão da Europa, ela não atende mais aos interesses econômicos. Como precisamos da energia russa, tudo isso é necessário para termos um continente próspero. Sem isso, parece que só o ódio à Rússia mantém a Europa unida. Isso não vai durar. Então é uma base muito fraca. Por isso eu penso assim. Além disso, à medida que os Estados Unidos deixam de ser um pacificador, os interesses europeus também começarão a divergir mais uma vez. Não há interesse econômico, de política externa ou de segurança comum entre Grécia, Letônia, Irlanda, países muito diferentes com interesses distintos. Então tentar impor uma política comum a todos. Acho que esse aprofundamento da integração trará grandes consequências. Professor, agradeço muito pelo seu tempo hoje, é sempre fascinante falar com você. Seu conhecimento histórico e compreensão do presente são incríveis. Admiro muito seu trabalho, o senhor é fantástico. Canal no YouTube e Substack. Vamos deixar os links na descrição para quem estiver assistindo. Se quiser mais insights sobre a Europa, continuaremos acompanhando essa história. Professor, obrigado novamente pelo seu tempo. Esperamos recebê-lo em breve no programa. Sim, obrigado. E, por favor, siga meu canal no YouTube. Eu tenho ótimos convidados, incluindo você, então muito obrigado. Bem, pessoal, muito obrigado por passarem um tempo conosco aqui hoje. Não deixem de deixar um comentário aqui embaixo e esperamos ver todos vocês em nosso próximo episódio em breve.